Olá pessoal, eu me chamo Adriana Miracunhã. Eu venho hoje aqui fazer um convite a vocês a conhecerem um pouco mais sobre a minha pesquisa de doutorado, e esse é um vídeo feito para que as pessoas que vão assistir a apresentação da tese e a discussão com a banca examinadora possam tomar um pouco de conhecimento sobre os caminhos que trilhamos nesse estudo de caso. Foi acolhida primeiramente pela professora doutora Márcia Pompeu Nogueira, caminhou comigo nos primeiros anos, partilhou comigo os seus preciosos saberes sobre o teatro feito em comunidades, uma muito amorosa e generosa. Ela nos ajudou a compreender um pouco melhor as práticas desse teatro tão potente e vital. Por questões de destino, a professora Márcia não pôde concluir esse trabalho. Ela fez a passagem dela, deixando um legado importantíssimo para os interessados, estudantes e praticantes do teatro feito em comunidades. E então eu tive a sorte de ser acolhida pela professora doutora Luciana Lira, e ela, de forma muito ativa e pronta, me recolheu do chão e me convidou a uma nova jornada que resultou nesse trabalho que se chama Meninas, Mulheres de Hillbrow, Teatro Comunitário e Pedagogia Ubuntu. Caminhando lado a lado com as pessoas do Teatro Hillbrow, que é o local onde essa pesquisa se deu entre os anos de 2016 e 2020, emoldurada como uma pesquisa cartográfica, de uma forma dialética, observando tanto o impacto das pedagogias na comunidade, quanto o que a comunidade trazia e oferecia em termos de temática, de material a ser trabalhado pelos artistas aprendizes do Teatro Hillbrow. Inicio aqui um desvelar desta escrita, porque a escrita também é um processo bastante intenso dentro da pesquisa, porque é quando o pesquisador se coloca. Eu abro esse material escrito com o que eu chamo de relicários. São pequenas caixas onde guardamos memórias raras e importantes que dão substância a quem somos. São pequenos tesouros guardados ali na nossa memória, em que eu faço um resgate da minha própria concepção quanto pesquisadora e ser humana, e revelo aos leitores as razões, as justificativas, os sentires, os impulsos que me levaram a fazer essa pesquisa. O primeiro relicário se chama Relicário Meu, e é onde eu me encontro então com os estudos de branquitude, para que eu pudesse então me entender como uma pessoa branca e que coloca a sua voz de forma enfática na reconstrução e na reparação da sociedade como uma sociedade antirracista, antissexista e antietarista. O segundo relicário se chama Relicário África, onde eu conto como eu fui parar na África. O terceiro relicário se chama Relicário Hillbrow, e eu conto como que eu encontro esse lugar, esse bairro, a diversidade e a semelhança aquele local tem com o meu país, o Brasil. O quarto relicário, Teatro Aplicado, eu uso os escritos da professora Márcia Pompeu Nogueira, mas também da professora Marina Henriques Coutinho, reflexão sobre as semelhanças e distinções do teatro comunitário e do teatro aplicado, sobretudo focando do papel do facilitador. O facilitador seria aquele mediador que provoca e encaminha os diálogos nas comunidades por meio do teatro.
Nesse relicário também eu revelo as histórias que eu vivi como uma estudante latino-americana, encontrando com comunidades rurais e em situação de risco nesse processo de formação. O quinto relicário se chama Tlebile Pilisso Dlamini. É uma jovem mulher que eu conheci durante o mestrado e foi quando eu descobri que ela era a única facilitadora mulher desse espaço. Na ocasião, a professora Márcia Pompeu estava sentada ao meu lado assistindo a peça e nós duas ficamos bastante tocadas com o trabalho e com a estética daquele teatro. E essa história eu conto no sexto relicário, que se chama Relicário Márcia. Encerrando a sessão Relicários, onde eu levanto questões de forma bastante confessional e pessoal, eu revelo políticas de Estado que impactam a vida de pessoas que migram e de pessoas que vivem nesse espaço Hillbrow. Hamba, em isiZulu, que é a língua do povo Zulu, significa caminho, caminhar. Trazendo o primeiro Hamba, o Hamba introdutório, eu faço toda a apresentação das metodologias que nós nos engajamos, foram as abordagens que nos levaram à sistematização desse estudo de caso. Eu trago também a ideia de conversa ao invés de entrevista. Trago também as perambulações como uma prática de mapeamento de espaços. Então, não só eu fazia perambulações sozinha para poder entender um pouco mais aquele contexto e como as relações sociais se dão, mas também eu fiz perambulações com as aprendizes do Teatro Hillbrow, guiada por elas, e também perambulações com Tlebile. Trago também o mapeamento corporal como uma prática de pesquisa muito usada no campo da performance. Então chegamos a Hamba 1, o contexto Hillbrow, políticas de um chão. Na ideia de Lepec, as políticas de um chão são aquelas em que o nosso caminhar deixa registrado as nossas práticas políticas como rastro, como pista, e que esses rastros e pistas modelam os nossos status legais, as políticas de Estado, as micropolíticas, as interrelações e as dinâmicas sociais. Eu faço uma investigação do passado para que esse território chamado Hillbrow ganhe relevância. Descrevo e trago fatos históricos acerca das dinâmicas sociais que antecederam o apartheid, que configuraram o apartheid, durante o apartheid e a sua transformação e impactos, e o final do apartheid. Uma das questões mais relevantes são as reflexões feitas acerca dos atos constitucionais que deram forma ao apartheid, que foi um regime político legal baseado em raça. Todas as suas controvérsias e violências para que esse sistema fosse considerado um sistema normal. Mesmo com o final do apartheid desde 2008, por conta da falta de implementação de políticas integrativas, as dinâmicas do nós e eles se perpetuaram, mesmo que o poder político tenha sido melhor distribuído socialmente na perspectiva de raça. No entanto, o poder econômico ainda permanece na mão majoritariamente dos brancos e ele é administrado numa perspectiva neoliberalista, levando a África do Sul a ser o país mais desigual do mundo, focando nas construções teóricas de uma feminista sul-africana chamada Pumla Dineo
escola. Tecemos reflexões muito importantes acerca do porquê os ciclos de xenofobia acontecem de forma repetida em Rio Branco. No Ramba 2 falamos sobre a anatomia do projeto Teatro Rio Branco. É quando adentramos nas reflexões sobre o teatro comunidade e sobre aquele espaço e o seu papel na reconstrução da malha social naquele território. Nós abrimos esse capítulo fazendo uma fundamentação de uma revisão literária que inclusive a professora Márcia Pompeu Nogueira fez sobre o teatro comunitário na África, onde ela levanta 3 categorias. A primeira, ocorrida historicamente entre os anos de 1970 e 1980, em que ela fala sobre o teatro para o desenvolvimento como propaganda. Aí uma segunda categoria em que ela chama de levando o teatro para a comunidade, e uma terceira categoria que ela identifica que é o teatro feito pela comunidade, em que as temáticas, as abordagens e as dinâmicas partem da comunidade ao invés de serem levadas por alguém, por um agente externo. Então, primeiramente eu apresento uma perspectiva histórica, fazendo toda uma investigação da arquitetura que foi construída em 1975, inclusive a gente traz a planta do teatro e mostrando as pistas do legado do apartheid, pois esse era um teatro que foi construído pela antiga comunidade alemã do bairro para apresentar teatro clássico de dramaturgos ingleses e afrikaners para a população branca da cidade. Com a queda do apartheid em 1990, o bairro então sofre uma mudança radical de paradigmas, de ocupação, de dinâmica social. Então aquele teatro perde a razão de existir daquele jeito. Então tem uma história muito bonita, com diversas pessoas, com moradores de rua que ocuparam aquele espaço, inclusive com uma facilitadora de teatro do oprimido caribenha, uma jovem praticante de TO, que estava estudando na WITS naquele momento. Ela entra no espaço e começa a fazer um trabalho com meninos de rua e teatro do oprimido, ensinando-os toda uma metodologia do nosso autor brasileiro, e alguns desses meninos se estabelecem dentro do espaço, inclusive alguns deles são facilitadores até hoje. Todo esse resgate do trabalho de Paulo Freire e Augusto Boal numa África dilacerada pela dinâmica da separatividade, que tece, que recostura aquele território e dá um novo sentido para aquele teatro agora como um teatro de comunidade. Eu faço uma análise estrutural dessa história do projeto Teatro Rio Brau, da sua mudança de eixo paradigmático até a sua configuração como uma organização não governamental, e apresento as suas perspectivas na contemporaneidade depois de quase 30 anos de prática comunitária. A organização não governamental foi oficialmente inaugurada como Fundação Comunitária Outreach em 2004, e eu faço uma descrição das suas pedagogias numa perspectiva histórica que ajudam a configurar os 2 programas que existem dentro da Fundação no projeto Teatro Rio Brau, que são o programa Depois da Escola, onde alunos, jovens e crianças vão ao espaço teatral para realizarem atividades, produções, workshops, conversas e diálogos. E o programa Escolas Secundárias é o programa que leva teatro para as escolas que eram escolas antigas da educação banto,
que foi uma educação tecnicista com o objetivo de docilização e de inferiorização das pessoas negras na África do Sul. Uma das perspectivas mais cruéis da educação banto foi a eliminação das línguas vernaculares e a obrigatoriedade dos estudantes que eles falassem apenas a língua nacional africana. Também trago a descrição do Festival de Teatro de Escolas Secundárias do centro da cidade, que é um grande evento de celebração e congregação das escolas que o programa Escolas Secundárias desenvolve. Eles trazem as produções feitas nas escolas por alunos secundaristas com facilitadores formados para serem apresentadas no festival. Esse movimento de coexistência com as pessoas do Teatro Rio Brau, uma das coisas que foram muito evidentes para mim é uma certa forma de cuidado mútuo entre as pessoas. A cosmologia africanista Ubuntu, que no Brasil é conhecida como um provérbio, mas eu acabei entendendo que Ubuntu é uma configuração de mundo que fala sobre verdade, justiça, que traz a convivialidade como um valor. Então, eu no capítulo 3, que se chama A Pedagogia Ubuntu, eu trago 5 histórias, inclusive algumas delas não aconteceram dentro do espaço teatral, mas sim com pessoas daquele espaço. Traço algumas formas de compreender o Ubuntu mais além do que um provérbio e aprofundando nos aspectos metafísicos da sua compreensão de mundo. Esse é um capítulo que eu basicamente me engajo com autores africanistas e eu retomo a voz confessional. No Ramba 4, que é o capítulo já final, que se chama Personagem Coro e o Efeito Ubuntu. É onde eu faço então a análise da peça Twala, que significa em isiZulu O Fardo, dirigida por Tlabile Dlamini, em parceria e colaboração com Sineklankla Prince, Timbaland Nkosi Moyo, Big Boy Hadebe, e teve a participação de 20 jovens meninas que tinham como temática as questões da adolescência. Falo sobre o processo criativo e os modos com os quais Tlabile desenvolveu a sua pedagogia, sobre como ela foi avançando no processo criativo e na investigação com as meninas a partir das suas histórias, das questões que elas trouxeram como pulsantes. Então a peça, ela fala sobre uma menina que vem do campo, se muda para a cidade, ela perde o pai e a mãe por conta do vírus HIV, acaba então num orfanato coordenado por um pastor neopentecostal muito famoso, uma celebridade, e que se mostra ao longo da peça como um abusador sexual. E elas exploram tudo isso de forma muito esteticamente engraçada. Então eu faço toda uma reflexão sobre as políticas do corpo a partir de autoras sul-africanas, revelam questões da normalização do inaceitável, a privatização da violência e como que as micropolíticas da família e da igreja ajudam a perpetuar a violência baseada em gênero. Fala também sobre questões da intergeracionalidade. Nesse capítulo também eu faço uma análise estética não desvinculada das questões políticas, como uma potência de transformação. No final desse capítulo, então, eu falo sobre coralidade e como a personagem coro, que é o que eu chamo essa dinâmica de sororidade em cena, ela pode ser vinculada
a uma dinâmica social de uma dança protesto que se chama Toi Toi. A pesquisa da querida Idamara Freire sobre essa dança protesto, a dança que as meninas encenam no palco como uma mensagem iconográfica de associação com o Toi Toi. E eu agradeço muito, muito a todas as pessoas que participaram dessa pesquisa, as pessoas do Teatro Rio Brau, todas elas, aos meus colegas de doutoramento, as minhas orientadoras e orientador que me ajudou também a fazer o processo de qualificação, meu marido, minha família, minhas amigas, minhas maridas, a todos que estiveram apoiando esse processo, muito obrigada.